Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas. O dia do amor de Deus. Ezequiel 20, verso 20. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, o sábado é o sinal de Deus, é o selo de Deus. O sábado é um sinal de companheirismo entre Deus e o seu povo, né? É o que marca essa amizade, é o que mede o grau dessa amizade. No passado, nós podemos ver a história de Neemias. Neemias, no passado, ele promoveu uma grande reforma. E uma das reformas que ele promoveu no povo de Israel foi sobre a observância do sábado, restaurando a verdade, né, do sábado naquele tempo. E o povo de Deus nos últimos dias também deve promover, deve empreender essa reforma, a reforma da observância do sábado, restaurando as verdades antigas, restaurando as veredas antigas. O povo de Deus então deve promover a observância do sábado conforme a palavra do Senhor, conforme a lei do Senhor. O sábado é um dos 10 mandamentos, né? O quarto mandamento. E muitas vezes é o mandamento esquecido. O mundo evangélico, no geral, guardam 9 mandamentos. Mas quando chega na questão do sábado, do 7º dia, acabam se esquecendo, né? Então hoje Deus requer que empreendamos uma reforma para a volta da guarda do sábado, né? E aqueles que já guardam o sábado devem continuar observando conforme a lei do Criador. Diz assim o Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, página 48. Deus viu que o sábado era essencial para o ser humano, mesmo no paraíso. Ele precisava deixar de lado seus próprios interesses e buscas durante um dia dos 7, visando poder contemplar mais plenamente as obras de Deus e meditar em seu poder e bondade. Precisava de um sábado para lembrá-lo mais claramente de Deus e despertar-lhe gratidão por tudo que desfrutava e que vinha das mãos, da benévola mão do Criador. Então nós vemos aqui o objetivo do sábado, né? O objetivo do sábado é ser um sinal de companheirismo entre Deus e o homem, fazer o homem tirar um tempo especial. Todos os dias nós agradecemos ao Senhor. Todos os dias nós podemos contemplar a natureza, as obras das mãos de Deus, mas o sábado é um dia especial para isso, né? É um tempo em que nós deixamos de lado as coisas seculares e nos voltamos, né, exclusivamente para as coisas do Criador. Assim deve ser a guarda do sábado. Tirar um dia claramente para observar a criação de Deus, expressar gratidão e observar os mandamentos do Senhor conforme a sua palavra. O sábado é um dia especial para melhorarmos o nosso relacionamento espiritual com Deus, né? Então devemos observar o sábado como um dia espiritual. Todos os dias somos abençoados, todos os dias podemos agradecer a Deus, mas o sábado é o selo de Deus, é o sinal entre Deus e o homem, é o sinal de companheirismo entre Deus e o homem. É um dia especial que devemos, então, deixar as coisas seculares de lado e nos voltarmos mais para a nossa vida espiritual, melhorando, assim, especialmente o nosso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. O primeiro tópico vem nos falando vida eterna. A letra A, o que devemos entender sobre as únicas pessoas que terão o privilégio de entrar naquela terra melhor? Apocalipse 22, de 12 a 14, Tiago 2 e 10. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, irmãos, nós vemos aqui, apenas terão direito de entrar na terra prometida os fiéis, aqueles que se entregaram a Cristo, aqueles que pelo poder de Deus na sua vida
guardaram a sua lei. Aqueles que foram fiéis à sua lei, a lei dos 10 mandamentos, né? Guardaram toda a lei, inclusive o sábado do 7º dia. Então, temos aqui a relação da vida eterna com a guarda dos mandamentos. Aqueles que foram fiéis à guarda dos mandamentos do Senhor, que guardaram o seu dia de guarda, né? O sábado do 7º dia. Essas pessoas terão o privilégio de estar na eternidade com o Senhor, né? Não importa que grau de zelo os humanos manifestem em sua observância de cerimônias religiosas, o Senhor não os aceitará enquanto persistirem na violação intencional de um só de seus mandamentos. Então, muitos guardam a lei de Deus pela metade picotada, né? Devemos guardar a lei de Deus, ela por completo. Podemos guardar a lei de Deus por nós mesmos? Não. É por um relacionamento que nós temos com Cristo diariamente. E por meio de Cristo, na obra de santificação, Ele nos ajuda, nos dá o poder e nos dá o entendimento. O Espírito Santo nos dá o entendimento da sua palavra. E assim nós passamos a guardar a sua palavra, guardamos o seu dia, o dia do amor de Deus, o santo sábado do Senhor, porque Cristo, então, nos dá esse poder. O que devemos fazer com essa lei e onde devemos mantê-la? 2 Coríntios 13, 5, Hebreus 8 e 10. O que devemos fazer com a lei de Deus? A lei dos 10 mandamentos, o decálogo. Devemos, irmãos, então, obedecer à lei de Deus. Por meio de Jesus Cristo, buscando forças em Cristo. Por nós mesmos, nós não podemos obedecer, mas em Cristo Jesus alcançamos força, alcançamos poder. Por meio do Espírito Santo, alcançamos o entendimento da sua palavra. Então, passamos a obedecer os seus mandamentos. Obedecemos aos seus mandamentos por amor, né? Não por imposição, mas como gratidão, porque Cristo entregou a sua vida por cada um de nós. Nós obedecemos a lei de Deus por gratidão. Então nós devemos manter em nosso coração a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Devemos manter em nossas mentes, devemos manter em nosso entendimento e devemos guardar a sua lei conforme a sua vontade, conforme está escrito na sua palavra, tanto no Novo Testamento, tanto no Velho Testamento. Então nós temos aqui o que nós devemos fazer com a lei de Deus, né? Precisamos analisar a lei de Deus com a nossa vida, fazendo um parâmetro. Minha vida está de acordo com a palavra do Senhor? A minha vida está de acordo com a lei do Criador? Precisamos então fazer esse balanço, né? Por quê? Porque a lei de Deus é o parâmetro para a nossa vida. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. A lei de Deus é o padrão divino para cada cristão. Hebreus 8, verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. A lei de Deus estará em nosso coração quando nós então obedecemos o concerto com Deus, fazemos esse concerto com Deus, esse pacto com Deus. E será para nós então natural obedecermos a lei dos 10 mandamentos e a guarda do sábado. Será algo prazeroso, natural, por gratidão ao Senhor. Devemos comparar nosso caráter com o padrão infalível da lei de Deus. Para fazer isso, devemos examinar as Escrituras e comparar nossas realizações com a palavra de Deus. A lei não nos salva. Quem nos salva é Cristo. É a graça de Deus que nos salva. Agora, todo aquele que foi salvo pela graça de Deus, ele é obediente à palavra do Senhor. Ele é grato ao ponto de ser obediente à palavra do Senhor. Então, os fiéis, só esses experimentarão a experiência de viver por toda a eternidade. Aqueles que foram fiéis, que são fiéis à palavra do Senhor, que guardam a sua lei, que guardam os seus mandamentos, guardam o santo sábado. Esses alcançarão então o favor de Deus, a salvação e a vida eterna. O segundo tópico vem nos falando a restauração profetizada. A letra A, que profecia revela que o povo de Deus terá uma consideração especial pela lei moral dos 10 mandamentos. Jeremias 6, verso 16. Isaías 58, verso 12. Então, o povo de Deus é aquele povo que observa a sua lei, que presta obediência racional aos seus mandamentos.
a sua lei. O povo de Deus é aquele que busca restaurar as veredas antigas, as verdades eternas, as verdades que foram pisadas e deixadas por esse mundo. O povo de Deus é aquele que busca então restaurar, andar nas veredas antigas, nos marcos eternos. Nós vamos ver Jeremias 6,16 diz assim: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem: não andaremos. Então, a lei de Deus foi pisada a pés, o sábado do quarto mandamento, o sétimo dia também foi pisado, foi modificado. Mas hoje Deus quer, que o seu povo restaure as veredas antigas, os marcos eternos, a sua verdade. Nós vemos aqui, então, que o povo de Deus, nesses últimos dias, vai cumprir a profecia, de ser um restaurador das veredas antigas, das verdades eternas. Nós podemos ler também Isaías 58, versículo 12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Então a profecia se cumprirá com o povo de Deus que vive nos últimos dias. Serão restauradores das veredas antigas, dos fundamentos eternos, reparadores do que foi quebrado, do que foi deixado de lado, do que foi assolado, do que foi esquecido. Restaurarão os princípios da palavra de Deus, aquilo que foi pisado pelo homem, os marcos antigos e os princípios eternos da palavra do Senhor. Diz assim, anota: no tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. A lei de Deus, o casamento, também a guarda dos 10 mandamentos, a guarda do sábado, toda instituição divina deve ser restaurada. A boa alimentação, a alimentação de acordo com a palavra do Senhor, a vestimenta de acordo com a palavra do Senhor. Então tudo isso deve ser restaurado nesses últimos dias. A violação feita na lei na época em que o ser humano mudou o sábado precisa ser reparada. O povo remanescente de Deus em pé diante do mundo como reformador deve mostrar que a lei divina é o fundamento de toda reforma duradoura e estabelecer o sábado do quarto mandamento como um memorial da criação, um lembrete constante do poder de Deus. Então o sábado é o mandamento que nos faz lembrar da criação, que nos faz lembrar do poder de Deus. Letra B. Cite o ponto específico que precisamos considerar nessa restauração e explique o resultado. Então vemos aqui que o povo de Deus, nesses últimos dias, devem restaurar, devem restabelecer as verdades e as veredas antigas, os princípios eternos da palavra do Senhor, especificamente aqui a guarda do sábado, que foi pisado pela humanidade, foi trocado pela humanidade. Então nós precisamos considerar essa restauração, e é um ponto específico na lei de Deus, porque todo mundo guarda 9 mandamentos, e o quarto mandamento é esquecido, e justamente aquele mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado, que é o sétimo dia, para o santificar. Nós vamos ler em Isaías 58, 13 e 14. Então, um ponto específico, a restauração que Deus deseja fazer hoje, a restauração da guarda do sábado, a observância do sábado conforme a sua palavra, conforme a sua lei moral. E a promessa para os guardadores do sábado, para os fiéis: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor e digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então vemos aqui, precisamos guardar a palavra do Senhor, restaurando-a, e devemos então
ver no sábado um dia deleitoso, um dia de honra, porque é o dia do Senhor, né? É um santo dia. Então devemos honrá-lo, né? Conforme o Senhor quer que nós o honremos, né? Deixando as coisas seculares de lado, nos voltando para um momento mais espiritual, de mais intimidade com Deus, né? Observando a natureza, observando as obras da sua mão. Então devemos deixar nossos negócios seculares, as nossas palavras, devemos já nos preparar, né? Todos os dias, desde o primeiro dia da semana até a sexta-feira, para receber o dia especial do Senhor. Devemos nos preparar, né? Como diz aqui a nota, sexta-feira é o dia da preparação. Já nos preparamos antes, mais um dia especial da preparação, a sexta-feira também, né? Então já devemos estar nos preparando para receber o sábado, para assim não transgredirmos, né? Não ficarmos usando os nossos próprios pensamentos, fazendo negociações. Devemos deixar as coisas seculares e os negócios de lado e devemos nos voltar mais para a parte espiritual. Quando o sábado começa, devemos vigiar nossos atos e palavras para não roubarmos a Deus, apropriando-nos para uso pessoal daquele tempo, que é estritamente do Senhor. Não permitamos que nossos filhos, nem nós, façamos qualquer tipo de trabalho para o sustento pessoal ou qualquer atividade própria dos 6 dias úteis. Deus falou, né? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A sexta-feira é o dia da preparação. Podemos então dedicar esse tempo a concluir a preparação necessária para o sábado e a pensar e falar de acordo com ele. O sábado trará alegria a todos os que o recebem como sinal do poder criador e redentor de Cristo. Terceiro tópico, a reforma do sábado. Letra A. Como Deus procurou corrigir a atitude de seu povo para com o sábado e o que aconteceria se continuassem a rejeitá-lo. Jeremias 17, de 24 a 27. Depois você pode ler atentamente na sua casa também. Então, no passado, o povo de Deus passou por provações acerca da guarda do sábado. E Deus instruiu o profeta Jeremias para que o profeta Jeremias orientasse o povo, né? O povo que estava em desobediência. Ele deveria se colocar à porta da cidade e então ele deveria advertir o povo sobre a importância da guarda do sábado, sobre a importância da santificação do sábado e que eles estavam praticando o contrário à palavra de Deus, né? Devia lançar essa advertência ao povo. Então Deus pediu ao seu povo que estava transgredindo a sua lei para que retornassem à observância da sua lei e do sábado nesse ponto específico, né? Deus pediu uma reforma da sua conduta, inclusive em relação à guarda do 7º dia, que é o sábado do Senhor. E hoje o povo de Deus também deve trazer essa advertência para o mundo, né? Para toda a humanidade, mostrando o caminho que deve ser seguido, mostrando que os princípios de Deus não mudaram. Então Jeremias ele fez isso, né? Ele se colocou à porta da cidade, saiu clamando, falando ao povo sobre o seu pecado de abandonar também a guarda do dia do Senhor. E aqui nós podemos ver na nota, os habitantes de Jerusalém corriam o risco de perder de vista a santidade do 7º dia. E o profeta os advertiu solenemente a abandonarem as atividades seculares no dia sagrado. Então os homens estavam trabalhando os 6 dias e estavam adentrando o sábado também, fazendo as suas próprias obras, né? E foram pisando a pés por muito tempo a palavra do Senhor, a guarda do santo dia. Isso desagradou a Deus. Desse modo, Jeremias defendeu firmemente os sadios princípios daquela vida correta que o livro da lei delineava tão claramente. Mas as condições que predominavam na terra de Judá eram tais que só seriam possível uma mudança para melhor caso se aplicassem as medidas decididas, as medidas mais decididas. Então Deus pediu uma reforma, né? Para que Jeremias então instruísse o povo
e alertasse o povo sobre o perigo de desobedecer a palavra do Senhor. Nós podemos ver aqui em Jeremias 17, no capítulo 27, nós vemos aqui o que aconteceria ao povo se rejeitassem a palavra da advertência do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, porei fogo nas suas portas, que os consumirá e consumirá os seus palácios. Nós vemos que no futuro aconteceu, né? Tiveram algumas consequências esse povo desobediente, né? Mas Deus já havia há muito tempo que estava pedindo uma reforma, pedindo que o povo voltasse à obediência da guarda do seu dia. A letra B, como as mesmas ações criam resultados semelhantes? 1 Coríntios 10, versos 5 e 6. E Deus mudou? Será que Deus mudou os seus princípios? Deus mudou o seu caráter? Se nós praticarmos as mesmas ações do povo no passado, quais serão as consequências? Vão mudar as consequências? Os resultados serão semelhantes, irmãos. Uma causa sempre produzirá o mesmo efeito, independentemente do lugar. Então, se é pecado no passado, é pecado hoje também, né? Então, a causa da desobediência de hoje, né, também terá efeitos semelhantes do que aconteceu no passado. E Deus mudou? Nós podemos ler em Malaquias 3 e 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus não muda, nem os seus princípios mudam, o seu caráter não muda, e a lei de Deus, dos 10 mandamentos, a sua lei moral, é o reflexo do seu caráter. E hoje Satanás, da mesma forma que ele tentou o povo no passado a desobedecerem a lei de Deus, da mesma forma que Satanás levou anjos a desobedecerem a lei de Deus no céu e os trouxe para a terra, né, os derrubou do céu, fez os anjos caírem, ele também quer que o povo de Deus nesses últimos dias não obedeça a palavra do Senhor, não obedeça a lei de Deus, né? Transgrida o sábado para desonrar ao Senhor, porque é o único mandamento em que faz a humanidade lembrar quem é o Criador, né? Deus que fez a terra e tudo mais em 6 dias e no 7º dia descansou. Hoje Satanás emprega a mesma astúcia para introduzir os mesmos males e seus esforços produzem os mesmos resultados que levaram tantos ao túmulo nos dias de Israel. Da mesma forma como o profeta Jeremias foi instruído por Deus e orientou o povo, advertiu o povo a respeito da guarda e santificação no sábado, Deus deseja que seu povo hoje, nos últimos dias também, lance a advertência ao mundo, para que o mundo, né, as pessoas, os sinceros, voltem à obediência da sua palavra. O quarto tópico, dificuldades. A letra A, como sabemos que o sábado já existia antes do Monte Sinai, Êxodo 20, verso 8, Êxodo 16, 4 e 5. Como os hebreus demonstraram rancor para com essa mesma lei, Êxodo 16, 27 a 30. Então o sábado foi feito para toda a humanidade na criação. Adão e Eva, nossos primeiros pais, guardaram o sábado, né? O sábado não foi feito só para o povo judeu. No Monte Sinai, Deus apenas deu a Moisés a lei escrita nas pedras, né? Mas essa lei já era transmitida de geração em geração e o povo obedecia a palavra do Senhor até que entrou em dificuldades, né? Começou a desobediência no meio do povo, né? Então a lei ela foi escrita nesse momento em tábuas de pedra, até para mostrar a sua eternidade, por isso foi escrito em pedras, né? Mas nós podemos ver o contexto, que antes mesmo do Sinai, o povo obedecia à lei de Deus, né? Porque o povo havia ido para o Egito, se tornado escravo durante 400 anos e havia se esquecido de muitos princípios da lei de Deus. Mas Deus trouxe o seu povo novamente, e agora aqui conduzindo pelo deserto, e trazendo novamente as orientações dos princípios eternos, né? E o povo guardava o sábado, mesmo antes de o receber, escrito em pedras no Monte Sinai. Nós podemos ver aqui o exemplo do maná. O maná, o pão do céu que caía
durante todos os dias da semana, né? E durante todos os dias da semana, para cada dia, eles deveriam colher aquela porção. Se deixasse para outro dia, estragava. Mas no sexto dia deveriam recolher em dobro. Essa foi a ordenança do Senhor. Você pode ler nesses textos que eu passei aqui, Êxodo 16, 4 e 5, Êxodo 20, verso 8, Êxodo 16, 27 a 30, né? Então nós podemos ver a ordenança do Senhor, que deveriam obedecer, né? Na sexta-feira deveriam recolher o dobro, porque no sábado não haveria o maná para o povo, mas alguns desobedientes, né? Não reconheceram, não obedeceram a palavra do Senhor, e no sábado não guardaram, né? O dobro, não recolheram o dobro conforme Deus falou a Moisés. E no sábado foram procurar o maná, e isso ofendeu muito o coração de Deus, né? Então, Êxodo 16, 27 a 30. E aconteceu no sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus sábados e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, e que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Então nós vemos aqui, o povo já guardava o sábado antes da entrega da lei, escrita em tábuas de pedra ali para Moisés, né? E esse povo demonstrou rancor em relação à lei de Deus, né? Porque não estavam obedecendo a palavra do Senhor. Saíram no sábado e não acharam alimento. Por quê? Porque Deus já havia instruído, na sexta-feira vocês devem recolher o dobro. E não vai estragar, né? Então nós vemos aqui a guarda do sábado já pelo povo de Israel no tempo passado, mas que muitas pessoas mesmo assim ainda desobedeciam, vendo os milagres de Deus continuamente, semanalmente na sua presença. Mas mesmo assim alguns tinham um coração muito duro, né? Durante a longa peregrinação no deserto, os israelitas testemunharam semanalmente o triplo milagre, destinado a impressionar-lhes o espírito com a santidade do sábado. Uma quantia dobrada de maná no sexto dia, nada caía no sétimo, e a porção necessária para o sábado permanecia fresca e pura. Por outro lado, qualquer quantidade deixada de um dia para o outro, em qualquer outro tempo, se tornava imprópria para uso. Quando algumas pessoas saíram para colher maná no sábado, o Senhor perguntou: até quando recusareis guardar os meus sábados e as minhas leis? Esse evento referente à guarda do sábado, a letra B, foi um problema isolado no deserto? Explique Ezequiel 20, 10 a 13. Então, o povo de Israel, né, em diversas ocasiões desobedeceram a palavra do Senhor, mas isso teve consequências, né? Então não foi um evento isolado. Por muito tempo, por haverem também passado muito tempo na escravidão, o povo estava com outros costumes, né? Então estava na sua mente sempre a transgressão. Muitas vezes não cumpriam a palavra do acordo, do pacto que havia feito com o Senhor. E muitas vezes eles caíram na desobediência, mas por causa da dureza do seu coração, né? Ezequiel 20, 10 a 13, no versículo 13 diz assim: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Ao longo dos 40 anos no deserto, Deus usou o milagre do maná para lembrar semelhantemente ao povo do sagrado dever para com o sábado. Infelizmente, até mesmo isso não os levou à obediência. Então, muitos que estavam vendo os milagres constantemente do Senhor caíam sempre na desobediência, né? Nós também temos tido todo o privilégio, a oportunidade de guardar a palavra de Deus, a sua lei, o santo sábado. Temos caído também na desobediência por causa da dureza do nosso coração. Tamanha foi a negligência para com o sábado durante os 40 anos de peregrinação que, embora Deus os tivesse impedido de entrar
embora Deus não os tivesse impedido de entrar em Canaã, declarou que os dispersaria entre os pagãos após se estabelecerem na terra prometida, na terra da promessa. Então nós vemos aqui, irmãos, que daquela geração de homens que saíram do Egito, apenas 2, somente desobedientes entraram, né? E a segunda geração, Josué e Caleb, a maioria morreu no deserto, né? A caminho de Canaã, por causa da sua dureza de coração. Apenas Josué e Caleb, a segunda geração, né? Que também, em muitas situações, quebraram os mandamentos do Senhor, entraram na terra prometida. Mas aqui nós podemos ver que eles não ficaram sem as consequências, né? Depois que eles entraram na terra de Canaã, eles foram dispersados, né? Muitos povos os atacaram, tiveram algumas dificuldades, né? Muitas dificuldades como consequência, então, da sua desonra para com o dia sagrado do Senhor, o Santo Sábado. Que possamos aprender com a história do povo do passado para que ela não se repita conosco atualmente. Que em meio às dificuldades hoje que nós possamos enfrentar, mas que possamos ser fiéis, né, com a ajuda de Cristo, buscando ao Senhor, buscando o poder do Santo Espírito, e assim nós podemos ser vitoriosos e fiéis à lei do Senhor, assim como a sua palavra nos orienta. Que não sejamos duros de coração. O quinto tópico, um importante significado. A letra A, como o próprio mandamento do sábado demonstra que ele não é uma nova ordenança, Êxodo 20, de 8 a 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. A guarda do sábado, irmãos, é parte integrante da lei de Deus, é o 4º mandamento da lei do Senhor. Nós podemos ler isso em Êxodo capítulo 20. É um princípio estabelecido desde o princípio, né? É um princípio, é uma norma estabelecida desde o início da criação. Desde o início, né? Lá na criação, Deus instituiu a guarda, a observância do seu dia especial, né? Por meio da criação, Deus estabeleceu, então, seus princípios. E ali na criação, o seu povo guardou o sábado. Os nossos primeiros pais guardaram o sábado. O sábado foi feito em benefício do homem. Então, Deus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. E ele fez o sábado, então, para benefício do homem, para que o homem descansasse fisicamente, para que o homem tivesse um dia de mais intimidade com ele, para que o homem tivesse tempo de refletir quem é Deus, né? O Criador de todas as coisas, para que o homem se lembrasse que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, nós vemos aqui o Senhor do sábado, o nosso Deus, que também é um princípio que nós temos desde a criação. Nossos primeiros pais guardaram o sábado. O povo de Deus, desde a criação, vem guardando o sábado. E temos aqui a palavra de Deus relatando a criação e mencionando sobre o sábado e as suas características, né? Portanto, Deus descansou no 7º dia. Deus não estava cansado, mas para nos dar o exemplo de obediência à sua própria palavra. Ele assim guardou o sábado e também nos deu o exemplo. Então Deus descansou no 7º dia, as características. Abençoou, é um dia, nós devemos descansar, é um dia abençoado e santificado. E Deus santificou esse dia. Vemos aqui as características que Deus colocou nesse dia. E então o Senhor também nos deu o exemplo, não porque estava cansado, mas um exemplo de fidelidade à sua própria palavra. Deus não apresentou o sábado como uma nova instituição, mas como um princípio instituído na criação. Por isso devemos lembrá-lo e observá-lo como um memorial da obra do Criador. Apontando a Deus como o Criador dos céus e da terra, ele distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses, né? Então o sábado é o único mandamento que mostra quem é o Criador. Todos os que guardam o 7º dia revelam por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, o sábado é o sinal de fidelidade do ser humano a Deus. A letra B.
Onde podemos encontrar a origem desse mandamento? Nós já falamos, né? Gênesis 20, de 8 a 11. Na verdade, Êxodo 20, de 8 a 11. Nós podemos ver em Gênesis de 2, 1 a 3. Aqui a origem, né, da criação. Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então, no princípio, na criação, nós encontramos o povo de Deus guardando o sábado. Vemos a origem, né, importantíssima desse mandamento, que é parte integral da lei de Deus, o 4º mandamento. Então, Deus nos deu o seu dia para o descanso, para um momento espiritual mais íntimo com Ele, né? E qual é o significado da instituição do sábado para o verdadeiro povo de Deus? Qual é o significado da instituição do sábado para o verdadeiro povo de Deus? Ezequiel 20, verso 20. E santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, o sábado, irmãos, é um sinal de obediência entre o povo de Deus e Deus. É um sinal de companheirismo entre Deus e seu povo, pois Deus fez esse dia em benefício do seu povo. E é um sinal de obediência, sinal de fidelidade. Quando observo esse dia, mostro a minha fidelidade em relação ao Senhor, né? Então, o sábado foi feito para toda a humanidade. E todos os povos devem, então, voltar, né, a observar, a serem fiéis à palavra do Senhor, como ela é na sua origem. Assim como o sábado, a semana também se originou na criação, e a história bíblica a preservou até nossos dias. O próprio Deus estabeleceu a primeira semana como um modelo para todas as demais semanas até o fim do tempo. Pelo fato de ter repousado no sábado, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, separando-o para um uso sagrado. Deu a Adão como um dia de descanso. Era um memorial da obra da criação e, portanto, um sinal de poder e do amor de Deus. Queridos amigos, estimados irmãos, que o Santo Espírito nos dê o seu entendimento, clareie as nossas mentes, para que possamos entender a palavra do nosso Deus.